Acompanhe comigo do verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Se vocês, ou melhor, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, aí agora sim o verso 14 e 15 do texto em tela. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Convido você para orar junto comigo, mais uma vez. E de forma que você possa abrir o seu coração, assim como aberto está o meu coração. Que não seja somente um sermão, mas que possamos ser sermão para você, para a sua casa, para a sua família, que você possa não só escutar um sermão, mas ouvir a palavra de Deus que está aqui neste lugar, neste ambiente, que foi preparado para isso. A partir dos louvores, das orações, antes de você chegar, já havia pessoas em oração. Por isso, bem-vindo à família. Esse é um projeto de Deus que já deu certo. Amém? É um projeto de Deus que já deu certo. Amém? Ah, melhorou. Vamos orar. Abre o seu coração, abre a sua mente. Fala para o Senhor: eu vim aqui para te ouvir, Senhor, sua voz, não a minha voz. Vim para deixar todo o meu preconceito lá fora, o conceito que eu tenho antes, o conceito que eu trago antes, eu deixo tudo lá fora nas tuas mãos, Senhor. Fala comigo, através do pastor Douglas, que é teu servo, instrumento da tua paz, que o Senhor possa falar no nosso coração. Abrimos o nosso coração, abrimos o entendimento da nossa mente e permitimos ao amado amigo, Espírito Santo, possa falar com cada um de nós, que o Senhor possa tirar toda preocupação, como já foi orado, todo espírito de sonolência, toda desatenção, para que este projeto que já deu certo, chamado família, ele possa fluir nos nossos corações e alcançar as nossas vidas, através do entendimento desta tua palavra. Lançamos no Senhor a nossa ansiedade, tira todo o som, todo cansaço excessivo, toda a preocupação da semana, porque a tua palavra diz e cremos, basta cada dia o seu mal. E nós te agradecemos porque cremos que o Senhor está aqui. Lança fora todo espírito de murmuração, tira toda a ansiedade, certos de que o Senhor tem cuidado de nós. Refreia nossa língua aqui, da nossa boca, dos nossos lábios, não sai nenhuma palavra torpe, mas só aquilo que edifica, e tudo que vem de ti nós recebemos. Pela fé nós recebemos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível ao que crê. Queremos revelar a nossa fé e entendimento nesta palavra. Por isso abrimos o nosso coração, entendimento da nossa mente,
como um terreno fértil, pronto, arado, para receber uma semente que será próspera, germinará, produzirá bons frutos. E assim nós já tomamos posse desta tua palavra para nós e para a nossa família extensiva. Em nome do Senhor Jesus. E que eu, pastor Douglas, diminua e o Espírito Santo cresça. Em nome de Jesus. É necessário para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. E assim já oro agradecido. Em nome dele, Jesus o Cristo. Amém. Esses versículos que nós lemos, 14 e 15, lemos na verdade a partir do 5º para dar um maior entendimento, um melhor entendimento, eles fazem parte da oração que eu disse e repito para vocês, a oração do Pai Nosso. E Jesus, aonde Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar. Não é uma reza, é uma oração. Não é uma repetição, por isso não é uma reza, é uma oração. Porque ela tem duas palavras contidas. Duas propostas mantidas, orar e agir. É claro que não é apenas uma oração, até porque Jesus sempre orava com eles. Mas é a oração do Pai Nosso, a oração típica do Pai Nosso, uma oração específica. Digo isso porque mais à frente, João, o evangelista, vai registrar no seu evangelho um outro pedido dos próprios discípulos. Mestre, nos ensina a orar. E eles falam, Jesus fala para eles, vocês não estão recebendo porque vocês não estão sabendo pedir, vocês não estão sabendo orar. E eles, de forma humilde, pedem para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Então a oração deve ser uma constante na nossa vida, na vida do cristão, aquele pequeno Cristo, aquele que já entregou verdadeiramente sua vida aos cuidados de Jesus. Mas nesse ensino, nesta oração, Jesus deixou bem claro qual é o poder da oração. Talvez você ainda não tenha percebido. Quando Jesus, ou melhor, quando ensinou a todos eles, discípulos, e nós hoje, esta oração a partir da expressão Pai Nosso. Ou seja, repetindo, nesta oração Jesus deixou bem claro qual é o poder da oração, que é a oração do Pai Nosso até então. Só que, na verdade, nesta oração, ela está contida o poder do perdão, redimindo todos nós no seu sacrifício na cruz do Calvário. Desta forma, o Pai que é nosso, contido nesta oração comunitária e coletiva, a oração do reino, esta oração ela pode ser entendida como a oração do perdão. E eu quero chamar a sua atenção para essa nova dinâmica de interpretação da oração chamada até então lida como a oração do Pai Nosso. Sim, não deixa de ser a oração do Pai Nosso, mas sobretudo é a oração que revela o poder do perdão. A oração do perdão. Até porque o verbo perdão aqui, ele é perpassado em vários dos versículos contidos que lemos. Por essa razão, a proposta hoje, neste domingo, ainda no mês de maio, o mês da família, é falarmos sobre essa tríade, o amor, o perdão e a família. Perceba comigo o perdão fazendo a ponte entre o amor e a família. A respeito da definição do perdão, o perdão é um mandamento. Mateus 6, 14 e 15 deixou claro, pelo menos para mim, que se perdoarmos, somos perdoados. Há uma condição sine qua non, que é o se perdoarmos, seremos perdoados. Não está por acaso esse texto. Nesse texto nós, pelo menos para mim, ficou evidente que Deus nos perdoa na medida em que perdoamos aos outros. Fica claro isso para você também? Sim ou não? Perdão é um ato da vontade. É uma decisão. Perdão não é um sentimento. Decida perdoar e os sentimentos se seguirão. Mas Salmos 103, verso 2 a 4. Mas faça com que a sua vontade
concorde com a vontade de Deus e procure ser orientado pelo Espírito Santo. Veja o Salmo 103, vai ser projetado. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão. É Ele quem perdoa. Perceba também, comece a entrar em uma dimensão de que o perdão cura, em uma dimensão e um entendimento de que o perdão restaura. Peça a Deus para mostrar para você como Ele vê o ofensor. Há pessoas que te ofendem mensalmente? Sim ou não? Sim ou não? Só a mim? A você não, Tadeu? Há pessoas que te ofendem anualmente? Sim, Silvio? Há pessoas que te ofendem semanalmente? Sim ou não, minha gente? Vocês estão aí, gente? Está muito frio, fecha a janela. Eu ia fazer essa pergunta para o Rafael. Há pessoas que te ofendem diariamente, ou situações, não só pessoas, não vamos personificar só pessoas, mas vamos ampliar o conceito. Há coisas, há pessoas ou situações que você se depara que te ofende diariamente? Sim. Então, mas como nós vamos olhar para isso? Dentro da cosmovisão cristã, como olhar esse tipo de situação? Pessoas e situações, entende? Peça a Deus para Ele mostrar para você como Ele vê o ofensor, a ofensa. Você vai perceber que quando você fizer essa oração, a dinâmica do seu entendimento prático vai mudar total e radicalmente. Somente através do coração amoroso, coração compassivo de Deus, nós seremos capazes de perdoar a quem nos tem ofendido. Lembra a oração? A quem nos tem ofendido. Somente através, anote aí, alguém anote isso. Somente através do coração amoroso e compassivo de Deus em nós. Por isso oramos através da canção que entoamos. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Coração disposto a obedecer. Eu digo além, coração disposto e pronto para, e rápido e pronto para perdoar. Um coração igual ao coração de Deus. É somente assim que vamos ser capazes de perdoar. E é somente assim que a oração do Pai Nosso, quando feita, terá efeito a quem nos tem ofendido. Você está entendendo esse tema? Olha, não temos problema com o conceito de perdão. Difícil é praticá-lo. Talvez se eu perguntar dentre vocês aqui, amados irmãos, qual o conceito de perdão, muito possivelmente algum de vocês vai trazer ou vai revelar um conceito muito mais amplo e diferente, mas no sentido da sua eficácia do que aquele que eu estou apresentando. Mas o fato é que nós sabemos, nós não temos problema com o conceito, mas na minha opinião, difícil é praticá-lo. Agora diga assim, difícil é, mas não é impossível. Jesus fez e nós vamos fazer. Jesus fez e deu certo, nós vamos fazer, já está dando certo. Amém, irmã Lina? Que bom te ver aqui. Veja, por que eu estou dizendo que nós não temos problema com o conceito de perdão? Difícil é praticá-lo. Não é impossível, mas é difícil. Porque, humanamente falando, preste atenção, nós guardamos ressentimentos, entre aspas, justificáveis. É ou não é verdade? Ficamos, por vezes, procurando sinais de arrependimentos verdadeiros. Sim ou não? Agindo assim como aqueles citados aqui no texto, hipócritas fariseus religiosos, que eram rápidos em achar faltas. Ficavam procurando faltas em Jesus. Você lê na Bíblia Sagrada, procurando alguma coisa para crucificar Jesus, para condenar Jesus, para acusar Jesus. O texto é claro em dizer. Religião hipócrita, farisaica. Por isso que o perdão é difícil, porque nós adotamos ou olhamos primeiro com o óculos
da nossa humanidade, e não com o óculos espiritual. Veja que não poucas vezes relembramos, entre aspas também, aos outros da necessidade de arrependimento, impondo, por assim dizer, condições para perdoar e conceder o perdão. Sim ou não? Ah, mas você já fez isso outras vezes. Mas isso já aconteceu outras vezes. Como diz a música, a gente é assim. É ou não é verdade? Sejamos justos e honestos com a gente mesmo. Então, por isso que é difícil colocar em prática o princípio do perdão. Mas hoje, diga comigo, hoje, amém. Hoje nós estamos aqui para relembrar que dentro dessa cosmovisão cristã, bíblica, Deus concede o seu perdão livremente a nós. Estamos aqui para relembrar que Jesus Cristo pagou o alto preço para nos perdoar de nossos pecados. Então, quando você olhar para a cruz e vai observar que ela está vazia, nós não fazemos propaganda enganosa, não crucificamos aquele que já está livre. Ele já está ressurreto. Por isso a cruz está vazia. Mas está vazia porque Ele perdoou os nossos pecados. Porque Ele concedeu o perdão a todos nós. Amém, meus irmãos? Então estamos aqui para relembrar isso. Por essas e outras razões, nós precisamos conceder o perdão livremente aos outros também. Não exigindo um pagamento pelo perdão. Ah, se você fizer isso, eu te perdoo. Mas se você não fizer mais aquilo, eu também te perdoo, de forma nenhuma. Agora eu quero que você veja lá em Mateus 18 comigo. Vai ser projetado o texto lá no verso 23 em diante. Eu quero, a partir desse texto, relembrar você, a você que está em casa também, o que a falta de perdão faz. Por isso o reino dos céus é semelhante como um rei que desejava acertar suas contas com seus servos. Até o 35. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo. Imagine a cena. Dizendo: pague-me o que deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. São palavras de Jesus. Eu vou ler de novo. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O que quer dizer esse texto? Quer dizer que a falta de perdão mantém a pessoa na escravidão. Em outras palavras, é como se a gente tentasse anular o sacrifício de Jesus na cruz. Porque a cruz vazia representa também
a libertação. Ele verdadeiramente levou sobre si, sobre os seus ombros, o peso do pecado. Ele verdadeiramente, lá conforme Isaías capítulo 53 relata, ele, Jesus o Cristo, levou sobre os ombros dele os nossos pecados. E derramou na cruz aberta, hoje vazia, o perdão para nos redimir de todo o pecado e nos redimir de toda a injustiça. Ele fez um ato de nos libertar da escravidão. E por que que a gente insiste em querer voltar para o Egito, para a escravidão do Egito, gente? Então a falta de perdão mantém ou leva a pessoa de volta à escravidão. Você está conseguindo entender isso? Sim ou não? Irmãos, o assunto é tão sério que, segundo especialistas na área psíquica, a falta de perdão frequentemente se manifesta em doenças físicas e mentais. Sabe por que isso? Porque isso é a base, isso dá legalidade de formação de fortalezas espirituais demoníacas. Afeta tanto ao que se recusa a perdoar, como ao não perdoado. Lá em Marcos 11, 25, bloqueia as promessas de Deus. Temos falado constantemente nos estudos de terça-feira, das terças-feiras, sobre as promessas. Eu fico pensando em perguntar para você, que tem promessa, que sabe o que é uma promessa, que está correndo atrás ou esperando uma promessa de Deus. Eu fico pensando de te perguntar, você já pensou em ter uma promessa de Deus para a sua vida, bloqueada pela falta de perdão? O quanto isso seria trágico para a tua existência, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, seus negócios, sua família, enfim, para uma cidade. Simplesmente por conta da falta de perdão. É para a gente pensar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Agora eu fiquei pensando nesse texto e achei algo interessante, que o pedido de perdão ou a liberação de perdão, dona Rosela, deve vir antes da gente começar a orar, porque senão nem a oração ela vai chegar até os céus. Aí eu fiquei pensando também de te perguntar, você já pensou em ter as suas orações bloqueadas pela falta de perdão? Hoje em dia se fala muito dessa coisa de bloqueio, né? Bloqueou isso, bloqueou não sei o quê. Traga isso para o caráter espiritual, você ter uma promessa de Deus para a sua vida, revelada para você, e você sabe qual é. Bloqueada por sua culpa, por sua própria culpa, pela falta de perdão. Promessas e as orações não respondidas por isso. Então, lá em Hebreus 12, 15, Irineu, a falta de perdão pode gerar amargura. Preste atenção, segundo especialistas na área psíquica, também, a amargura é o resultado de uma falta de perdão de longa data. Você já conheceu uma pessoa amargurada, Dona Mercedes? Já conviveu com alguém amargurado, Cida Costa? Um vizinho amargurado? Alguém aí da sua parentela, Tainá? Como é difícil lidar com esse tipo de gente, né, Nani? Olha, vamos ler juntos o texto. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha que o texto diz, que a amargura é contagiante, contamina. A falta de perdão gera amargura por conta de alguma coisa de longa data, e isso é perturbador, isso é contagiante para o lado negativo. Você tem esse entendimento, sim ou não? Então, o que ele está dizendo aqui para nós, o autor do texto sagrado, Renan? Cuidem, tomem cuidado, vigiem, ore mais, cuide dessa área, para que você não tenha suas orações interrompidas, para que você não tenha as promessas de Deus bloqueadas na sua vida, para que nenhuma raiz de amargura brote do teu coração e cause todo esse estrago na tua vida e na vida dos seus queridos, gente. Quantos estão entendendo aqui, amém?
Então, se permitirmos, irmãos, se permitirmos que a amargura se enraize, ele fala para que não se enraize. Sabe o que acontece, pessoal? Ela nos destrói. Atingirá outras pessoas à nossa volta. Dará luz a outros pecados. Endurecerá e esfriará o nosso coração, esmagando o amor e frequentemente o matará. Por isso o tema hoje é o amor, o perdão e a família. O perdão como ponte do amor à família, do amor em família, da família em amor, passando por essa ponte que é o perdão, poder do perdão. Nós não podemos, Efésios 2:14 até o 16. Irmãos, nós não podemos permitir nem mesmo pequenas áreas da falta de perdão em nossos relacionamentos. Jesus Cristo destruiu a hostilidade, queridos. Veja o texto sagrado, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade, anulando em seu corpo, está falando do sacrifício da cruz, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. O que está falando aqui nesse texto? Que Jesus, o Cristo, ele destruiu a hostilidade, a barreira da inimizade que havia entre nós e Deus. Vou além, que há entre nós e o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está mais próximo de nós, queridos. Então, veja que o texto vai dizer, e eu creio, que Jesus, o Cristo, destruiu a parede, a barreira ali é uma parede de separação entre você e Deus, entre você e o seu próximo, entre você e aquele a quem você quer bem. Então, em nome do Senhor Jesus, não permita que o inimigo reconstrua a parede da falta de perdão, para que isso não gere raiz de amargura e essa raiz se alastre na tua vida, nos teus relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus, você está aqui para ouvir esta palavra. Agora, a importância do perdão. Ao pedir perdão, assumimos a responsabilidade por nosso comportamento e procuramos maneiras de reparar o prejuízo daquele a quem ofendemos. Assumimos essa responsabilidade. Sem o pedido de perdão, meus irmãos, a ofensa permanece como uma espécie de barreira. Entende isso? E a qualidade do relacionamento fica sufocada, para não dizer comprometida. Os bons relacionamentos são sempre marcados, você pode perceber, pela disposição de pedir e conceder perdão, bem como pelo interesse na reconciliação. Você viu que o texto fala sobre reconciliação, mas a reconciliação precisa haver interesse na reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo, conosco mesmo, e nós com Deus, através de Jesus, através da cruz, perdoando os nossos pecados. Seja sempre, então, eu aprendo que a gente deveria ser sempre pronto e rápido em pedir perdão e perdoar. Esse é um princípio bíblico. Mesmo, agora estamos falando de relacionamentos, mesmo nos melhores relacionamentos, todos nós cometemos erros. Sim ou não? Há algum relacionamento perfeito aqui? Então, se tiver, eu quero colar junto aí, Renato. Porque isso nos interessa muito. Então, se nós somos, Mateus, seres em construção, passíveis a erros, precisamos nos aproximar mais de Jesus. Amém ou não? Então, veja que todos nós cometemos erros, até nos melhores relacionamentos, aqueles que nos inspiram. Eu creio que todos nós olhamos para alguém, olhamos para pessoas e falamos, esse relacionamento me inspira, essa pessoa me inspira. Mas ela também comete erros. Então, eu quero dizer, antes de mais nada, que entende-se por relacionamentos, o relacionamento entre os casais,
O relacionamento entre amigos, entre os colegas de trabalho, entre os irmãos da igreja, enfim. Aonde há pessoas, há relacionamentos. Anote aí. Porque nós fazemos e falamos coisas das quais depois nos arrependemos. Você já teve essa nítida impressão? É o Espírito Santo que age em você. Puxa, eu não devia ter falado aquilo, eu devia ter falado aquilo, mas de outra forma, eu não devia ter feito aquilo, ou não devia ter ficado em silêncio. Você tem essa nítida impressão? Essa correção, é o Espírito Santo corrigindo a rota para a gente. E graças a Deus por isso, amém? Então nós fazemos e falamos coisas das quais nos arrependemos. Magoando a quem mais amamos. Sim ou não? E um simples, me desculpe, nem sempre resolve. Por isso nós temos que recorrer ao perdão. Eu aprendi na minha caminhada com Cristo que o cristão não deve pedir desculpas, deve pedir perdão. Aquilo ficou incutido na minha mente lá atrás, dos idos do ano 90, até hoje. E a verdade é essa, que um simples me desculpe nem sempre resolve, porque o perdão é mais profundo. Então, seja qual for e como for, todo relacionamento precisa de reparos, de ajustes, consertos. Um erro precisa ser corrigido. E por onde nós começamos, meus irmãos e irmãs? O perdão é a porta de entrada para manter relacionamentos saudáveis e duradouros. O perdão é a chave mestra para a manutenção de relacionamentos que se permitem serem curados e restaurados pelo poder de Deus e pela intervenção e ação plena do Espírito Santo. Eu digo, se permitem. Agora, caminhando aí para o encerramento, os benefícios do perdão. O perdão genuíno, aquele verdadeiro, remove a barreira criada pela ofensa cometida e abre caminho para a restauração gradativa também da confiança. Lucas 7:47. Quando perdoamos muito, você vai gostar disso. Quando perdoamos muito, podemos esperar receber muito amor. Você está à procura de um amor? Você está à procura de ser amada? De amar? Todos nós gostamos de sermos amados. Você tem muito amor para dar, porque você é feito de amor. Porque o amor de Deus está em você. O amor de Cristo, Ele pegou você. Então diga aí para a pessoa do seu lado, quando perdoamos muito, podemos esperar receber muito amor. Leamos juntos o texto. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou. Vocês estão aí, gente? Me ajuda aí, Tadeu. Pois ela amou, mas aquele a quem pouco foi perdoado. Falou tudo esse texto? Quem pouco perdoa, pouco. Me ajude aí, gente. Dona Rosa, a senhora veio lá do Lang para me ajudar aqui. Vamos lá. Ela sabe que é com carinho que a gente faz isso. Né, Marlene? Então vamos voltar para o entendimento, gente. Aquele ou aquela que pouco perdoa é porque pouco. Aquele ou aquela que muito perdoa é porque muito. Aí, dona Mercedes. Esse texto aqui, Maria Helena, falou tudo. Pelo menos para mim. É ou não é, minha gente? Então, o perdão é a chave mestra para a manutenção de relacionamentos que se permitem serem curados e restaurados pelo poder de Deus e pela ação plena da intervenção do amado amigo Espírito Santo. O perdão tem benefícios. Então, quanto mais nós perdoamos, mais demonstramos que amamos e mais recebemos o amor. Sabe que os nossos sentimentos de dor, de ira, de raiva, que muitas às vezes temos, né, Natália? Às vezes. São substituídos pelo grande amor de Deus, pelos ofensores. É por esta razão
irmã Carrion, que o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ivanete, e até mesmo pelos que nos perseguem e pelos nossos inimigos. Não é por acaso, João, que está esse texto aí. Orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Mas como a gente vai amar os nossos inimigos se a gente não perdoá-los? Compreende, Luci? Então, eu penso que os nossos sentimentos de ira. Não deixe o sol sobrepor sobre a vossa ira. Não quer dizer que você não vai irar, dona Lígia. Você vai irar, você vai ficar nervoso, você vai ficar irritado. Mas não deixe o sol sobrepor sobre a tua ira, Ivani. Reconciliação. Através do perdão. O poder do perdão. Amém, queridos? Será substituído essa ira, essa inveja, essa coisa de dor, de raiva, pelo grande amor de Deus pelos ofensores. Você falou que você localizou aí ofensores ou situações que te ofendem diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Mas essa palavra é para você que está aqui ouvindo pela internet. Agora, 1 Coríntios 13, 5. Não há limites para o número de vezes que devemos perdoar. Mateus 18, 22, 1 Coríntios 13, 5, 1 de Pedro 4, 8. Sabe por quê? Eu reservei esse texto aqui, 1 Coríntios 13, 5, que é um dos meus textos mais preferidos. Eu tento ser movido por ele, o capítulo 13. Mas em especial atenção, eu faço menção ao verso 5º, que diz que o amor não mantém registros de erro. Veja aí comigo. Eu vou ler em outra tradução aqui para nós aprofundarmos o conhecimento. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda registros de erros. Ah, mas você fez isso daqui lá no mês passado, no dia tal, no ano passado, lá atrás, você fez isso. O amor não faz isso, porque o amor perdoa. Alguém vai dizer assim, ou pode dizer, ah, mas quem perdoa não esquece. Anote aí, mas quem perdoa não fica lembrando. Você vai lembrar, você não vai esquecer, mas você não vai ficar lembrando. Então o amor cobre uma multidão de pecados. 1 de Pedro 4,18, ou melhor, 4,8. E nós cremos que o perdão ajuda a reacender, estamos falando de amor, o amor, o perdão e a família. Percebe que eu voltei agora no amor, vamos direcionar agora os finalmente para a família. Porque o perdão ajuda a reacender o amor que foi esfriado pela dor. Eu gosto muito do texto de Paulo, porque ele fala assim no capítulo 13 de Coríntios, o amor, se for amor, jamais acaba. Mas Jesus alertou os discípulos lá em Mateus 24, que haveria um tempo, e esse tempo é hoje, que o amor de muitos se esfriaria. O inimigo veio somente para matar, roubar e destruir, o amor também. Mas como ele mata o amor? Primeiro esfriando, primeiro distanciando-nos dos nossos próximos, percebe? Aí as pessoas falam assim, o amor acabou. Não é que o amor acabou. Anote aí, como é que você pode acabar de uma essência que foi feita em Deus e que está em Deus? Porque Deus nunca acaba na sua vida. Você pode tentar distanciar dele. As pessoas falam, eu estou distante da igreja, eu estou afastado da igreja. Não quer dizer que você está afastado de Deus. Porque Deus não é igreja, Deus é Deus. Deus não é religião, Deus é Deus. É ou não é? Como é que você pode se afastar da sua essência? Agora a coisa pode esfriar. Ah, eu não tenho vontade de ir na igreja, não tenho vontade de ir no culto, não tenho vontade nenhuma de ir na célula. É ou não é? Não tem vontade de perdoar. Aí a gente coloca o caráter meritório, que é uma artimanha, é uma arma diabólica. A pessoa não merece. Não merece mesmo, mas você também não merecia, Deus te perdoou e Deus te amou. Antes da fundação do mundo, Ele já te amava. Antes de você ser chamado pelo teu nome, Ele já te amava. Entende isso?
Então, nós cremos que quando aprendermos a pedir perdão, e quando entendermos a linguagem do perdão um do outro, podemos trocar as velhas desculpas por honestidade, confiança e alegria. Eu falei sobre a linguagem do perdão um do outro, exatamente porque a nossa proposta é conhecermos qual a nossa linguagem do perdão. E faremos isso nos próximos cultos, que se assim Deus nos permitir. Você vai imergir nesta matéria e vai descobrir coisas profundas com Deus. Concluindo, nós vamos perceber e conhecer a arte de pedir perdão. Aprendemos ou não, fato é, a pedir perdão durante a infância. Em famílias saudáveis, os pais ensinam os filhos a fazer isso. Mas, infelizmente, muitas crianças são criadas em lares onde falta o equilíbrio emocional, onde imperam a mágoa, a brigaiada, a ira e a amargura. E sabe, ninguém nunca pede perdão. E às vezes isso, infelizmente, se tornou uma matéria de escola dominical, de culto de domingo à noite. E graças a Deus por isso a igreja ensina. Mas a boa notícia é que a arte de pedir perdão pode ser aprendida. Amém? E eu estou descobrindo em minha pesquisa que há 5 aspectos fundamentais nessa questão. Os especialistas estão denominando de as 5 linguagens do perdão. Vai ser tremendo esses dias. Espero que você participe. E os segredos dos bons relacionamentos consistem em aprender a linguagem primordial do perdão, mais apropriada a outra pessoa e se dispor a expressá-la. Assim como nós aprendemos as 5 linguagens do amor, assim como nós aprendemos também as 5 linguagens do amor das crianças. Mas quando se usa a linguagem primordial, é muito mais fácil receber perdão. É muito mais fácil liberar o perdão. Mas quando a linguagem é negligenciada, irmãos, o perdão se torna um processo muito mais complicado, pois a outra pessoa não terá tanta certeza de que o pedido de desculpas ou perdão é sincero. A compreensão e a aplicação dessas 5 linguagens do perdão podem potencializar todos os relacionamentos. Por isso que eu quero que você vai gerando aí em seu coração, vai criando uma grande expectativa no que Deus vai fazer nesses próximos dias. Eu creio que até antes, ou até nos dias da conferência. Mas venha com o seu coração aberto. A nossa proposta é descobrirmos juntos a nossa linguagem do perdão primordial. Bem como da pessoa com quem interagimos mais, com mais regularidade. Para que todos os esforços compreendidos no processo do perdão sejam mais produtivos e eficazes. Sejam bem-vindos a essa jornada que vai nos conduzir à descoberta da arte de pedir e conceder perdão, de maneira eficaz e à alegria da reconciliação. Junte-se a nós nesta análise do que significa pedir e conceder perdão e seguir rumo #ao perdão verdadeiro. Amém, queridos?